muito bom dia, seja muito bem-vindo. Estamos chegando aqui na TV Câmara Campinas com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Hoje, terça-feira, dia 13 de janeiro. Hoje a gente aborda um tema delicado, complexo e que ainda é um tabu para muitas pessoas. Infertilidade conjugal, baixa fertilidade. A sociedade moderna enfrenta uma crise mundial de fertilidade causada por fatores biológicos e socioeconômicos. Para se ter uma ideia, a taxa de fecundidade necessária para a reposição populacional, de acordo com as pesquisas, é de 2,1 filhos por mulher. Isso segundo a Organização das Nações Unidas. Países desenvolvidos e em desenvolvimento têm registrado taxas aí abaixo desse mínimo, em torno de 1,5 filhos por mulher. No Brasil, a taxa atual é de 1,57 filhos por mulher. Um novo estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta que o declínio das taxas de natalidade vai alterar permanentemente a composição demográfica das maiores, economias do mundo na próxima década, né? Se as previsões se confirmarem, 2064 será o primeiro ano da história moderna em que a taxa de mortalidade global vai ultrapassar a taxa de natalidade. Bom, para entender esse momento complexo, a gente já está aqui com os nossos convidados no estúdio, mas antes de apresentá-los, a gente atualiza algumas informações, a previsão do tempo, e daqui a pouquinho eu gostaria que você mandasse a sua mensagem para a gente, participasse desse debate tão importante para falar sobre a baixa fertilidade, né, que tem acontecido, e a gente precisa desmistificar isso, falar um pouco mais sobre essa questão. Então, manda pra gente aí, 19978293776. Nós estamos aguardando a sua participação, tá? E daqui a pouquinho a gente apresenta os nossos convidados para você. Agora, vamos atualizar algumas informações. Você que tem criança ou adolescente em casa, atenção a esse alerta de saúde. Mesmo com mais de 55 mil doses aplicadas, quase metade do público-alvo ainda não completou a vacinação contra a dengue aqui na cidade de Campinas, né? Entre abril de 2024 e dezembro de 2025, mais de 65 mil jovens de 10 a 14 anos estavam aptos a receber vacina. Pouco mais de 34 mil tomaram a primeira dose. Então, outros 10.563 estão com a segunda dose em atraso, e 2.726 jovens ainda aguardam o intervalo mínimo entre as aplicações. Então, com a chegada do período de maior circulação do vírus, né, que é entre março e abril, reforçar a vacinação é uma forma simples e eficaz de proteger as crianças e adolescentes. Então, não precisa agendar, basta procurar o centro de saúde mais próximo, levar um documento com foto e a caderneta de vacinação, se você tiver. O atendimento segue o horário de cada unidade, então fica o convite, né? Verifique a carteirinha do seu filho, converse em casa, faça a sua parte na prevenção da dengue. Tem vacina disponível nas unidades de saúde, então é só você ir até lá e fazer a imunização aí da pessoa da sua casa que esteja com o perfil e faixa etária, tá bom? Vamos lá, mais informação chegando. Olha, férias escolares, né? Cuidados com as crianças precisam ser redobrados, então, para orientar pais e cuidadores, o Procon Campinas lançou a cartilha Férias Desconectadas, que traz o alerta e dicas sobre o uso consciente de telas por crianças e adolescentes, né? O tema integra eixos aí do programa da primeira infância Campineiro PIC. Entre os principais alertas estão o uso excessivo das telas, a falta de supervisão no acesso à internet e a exposição precoce à publicidade considerada inadequada para essa faixa etária. Já as orientações incentivam atividades como leitura, brincadeiras ao ar livre, contato com a natureza. Com a rotina alterada e mais tempo em casa, muitos pais recorrem à televisão, a celulares, a tablets como alternativa prática. Mas especialistas, no entanto, chamam a atenção para riscos da exposição prolongada que pode impactar o desenvolvimento físico, psicológico e social das crianças. Outro ponto destacado é a importância de controlar o conteúdo acessado, já que a internet apresenta aí riscos e o estabelecimento de limites, né, é fundamental para garantir a segurança dos pequenos. A cartilha Férias Desconectadas está disponível para consulta no site do Procon Campinas. Muito bem, agora vamos à previsão do tempo para hoje. Bom, terça-feira, 13 de janeiro,
Que chuva, hein? Gente do céu, deu uma chuvona essa noite e a previsão do tempo diz que nós temos um dia aí com o tempo instável, expectativa de chuva ao longo do dia, né? 85% de chance de precipitação. A temperatura máxima deve chegar aos 29 graus e a mínima foi de 19. Muito bem, agora sim, vamos ao nosso tema central. Vamos conversar com os nossos convidados, a gente vai falar da queda de natalidade, que é um fenômeno global, mas quais são as causas? Vamos falar de um assunto que impacta casais, homens, mulheres, e que precisa ser tratado com informação, acolhimento e ciência. Bom, é um prazer receber aqui no Estúdio Câmara, vamos apresentar a Thalita Azevedo, ela é pesquisadora, antropóloga e fundadora da UNA, que integra criatividade, cultura, dados e tecnologia. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada, Rubia. Obrigada a todo o pessoal do Estúdio Câmara e muito feliz de poder aprender também com os meus colegas de mesa. Maravilha. Agora a gente dá as boas-vindas ao professor, doutor Luiz Guilhermo Barramondes, professor emérito da Unicamp, ginecologista, presidente do Semicamp, que é o Centro de Pesquisas em Saúde Reprodutiva de Campinas. Doutor, professor, seja muito bem-vindo. Satisfação recebê-lo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Muito bem. E para completar o nosso time de hoje, as boas-vindas e o bom dia para Tamires Marina, psicóloga com prática clínica em terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso, tem foco em saúde da mulher. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui debatendo com vocês esse assunto tão importante e ainda tão pouco falado. Exatamente. Vamos lá. Vamos entender primeiro qual é a definição desse tema. É infertilidade conjugal? É baixa infertilidade? Doutor, professor, explica pra gente. Não, a infertilidade conjugal é aqueles casos em que homens e mulheres não consigam engravidar. Isso está estável no planeta. 8% dos homens e mulheres não conseguem engravidar. Eles vão a conseguir, 80% desse 8% conseguirão engravidar depois de um ano. Depois de 2 anos ficará um pouco mais e no final vamos a ter 8% de casais inférteis. O que está acontecendo no planeta, ou pelo menos no mundo desenvolvido, é uma queda da fertilidade. Sim. Ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos do que deveriam ter para poder ter uma população de substituição. Se precisam ter entre 2,1 e 2,2 filhos por mulher para que a população se mantenha estável. Você falou previamente, o Brasil está com 1,55 filhos por mulher. Portugal está com 1,26. Espanha está com 1,35. Itália está com 1,16. Esto significa, como você dijo, não vai ter quem pague a festa. Não vamos a ter contribuintes da Seguridade Social para pagar as aposentadorias e não teremos mão de obra para trabalhar nas fábricas, etc, etc. Então, a queda da fertilidade é um problema global, pelo menos no mundo desenvolvido, e Brasil não tem escapado a isso. Poxa, preocupante, né? Preocupante. Agora, Tamires, como é que é o diagnóstico da queda, né, da fertilidade afeta a dinâmica das famílias, né? Porque a gente percebe, como a fala do doutor foi muito bem clara, as mulheres elas não estão mais engravidando, né? Então é uma queda de fertilidade. Na sua avaliação terapêutica, como isso afeta o dia a dia das famílias? Porque a gente saiu um pouquinho do natural, né, que é ter filhos, não existe mais aquela mesa longa, né, no final de semana, as famílias diminuíram, só que isso vai impactar, já está impactando o mundo em si. Sim, sim, com certeza. Na verdade, eu acho que aqui a gente pode fazer a diferenciação entre públicos. Perfeito. Né? Se a gente está dizendo sobre mulheres tentantes, casais tentantes, existe um impacto diferente daqueles que já, de fato, receberam o diagnóstico da questão da infertilidade. Mas, de uma forma geral, a gente está dizendo que a gente vai ter oscilações emocionais importantes acontecendo durante esse período e passam por angústia, passam por ansiedade, passam por medo, passam por frustração, passam por culpa. E quando não existe uma comunicação clara entre esse casal
essa família em um alinhamento das expectativas do que é esperado em relação a esse assunto, nesse caso a gente está dizendo de um sofrimento emocional muito significativo, que cada uma das pessoas que estão ali dentro desse núcleo familiar, seja o casal ou as pessoas mais próximas, vai experimentar de uma forma diferente, mas que se não olhado com atenção e com cuidado, podem implicar significativamente em termos de saúde mental. Exatamente, é outro ponto que chama a atenção, né? Agora, Thalita, a infertilidade ou a baixa fertilidade, além de ser um desafio médico, psicológico, é um fenômeno profundamente cultural, né? Sim. Muitas famílias e comunidades brasileiras têm uma pressão muito forte pela continuidade da linhagem, né? A figura do filho ainda está ligada à validação social, ao casamento, né? Ou ao casal em si. Você como estudiosa, a antropologia, como é que ela ajuda a gente a entender se é que a gente pode chamar de peso cultural? Sim, bom, eu vou trazer esse recorte sociológico, antropológico e tal, para a gente pensar quais são os desejos que agora existem no debate, na discussão da mulher no contemporâneo, né? Então, os movimentos do último século contribuíram para que o leque de opções em que a mulher possa atuar no mundo mudasse. Eu não tenho uma base científica, uma evidência de fato do número de filhos que existia. Eu vou ter um recorte muito pessoal, muito familiar. Mas eu me lembro que a minha avó teve 7 filhos. Isso era muito comum, né, nas famílias. Então, gente com 10, 15, 7 filhos. E aí isso foi diminuindo conforme geração em geração. A Vogue, no ano passado, divulgou uma matéria que eu lembro que existia um debate muito grande que diziam que uma mulher com um namorado era cringe, né? Então, todo esse debate, esse discurso, na contrapartida, na contramão da geração Z, que cresceu com os filmes mostrando que seria uma mulher bem-sucedida, que ela teria casa, filhos, um marido e tal. E aí a gente tem um movimento acontecendo agora em que o mercado publicitário diz à mulher, olha, não sei se é tão legal assim, né, ter filho. Exato. O movimento feminista também abre leque para que as mulheres tomem outras decisões, que por muitas vezes essa maternidade, falando do Brasil, ela vai ser desenvolvida de maneira solo. Então existe também um movimento de protagonismo e apropriação das mulheres dos seus corpos, escolhendo não terem filhos pelo lugar contemporâneo e cultural. Exato. Né? E no que isso vai acarretar na vida enquanto uma responsabilidade que por muitas vezes vai ser desenvolvida de maneira solo. Exatamente, né? Para se ter uma ideia da complexidade do assunto que nós estamos falando, né, que é a baixa fertilidade, junho é o mês da conscientização sobre a infertilidade, uma data que é importante para discutir, informar, combater esse estigma, né, em torno dessa dificuldade de engravidar. A infertilidade afeta cerca de 15% dos casais, né, são as causas tanto masculina quanto femininas. E chama atenção para a importância da saúde reprodutiva e dos tratamentos disponíveis. Agora eu pergunto para o professor, o doutor Luiz, a medicina reprodutiva, ela consegue hoje compensar o fator da idade? Tem limites importantes que precisam ser comunicados de forma clara aos casais? Tem muita gente buscando essa medicina. Como que funciona hoje a medicina reprodutiva, doutor? Sem querer contradizê-la. Sim, por favor. A infertilidade afeta não 15%, 8% dos casais. Perfeito. O problema hoje, existe uma inequidade na sociedade brasileira. Por um lado, as clínicas de fertilização in vitro, medicina reproductiva, acham que todo se resolve com fertilização in vitro. Esto se convirtió en un gran negocio. Y los casais que antes podían beneficiarse con tratamientos tradicionales, por decir así, inducción de ovulación, etcétera, para engravidar, hoy las clínicas de in vitro consideran que la única solución es in vitro. Y hay desigualdades, es que solo tienen acceso quien tiene dinero. ¿Y a quién afecta más la infertilidad? ¿Los ricos o los pobres? No, afecta mucho más a los pobres. ¿Por qué? Porque tienen más doenças de transmisión sexual, con lo cual tienen más obstrucciones tubarias, con lo cual tienen más azoospermia en los hombres. Y esos son los casais que precisan de procedimientos de reproducción asistida y no tienen acceso a la red pública. Entonces, aquellos centros que dicen que dan acceso a la red pública para esos casais,
también no es verdad absoluta, porque tem que pagar as drogas, que es lo más caro, tem que pagar insumos descartables, que es caro. Entonces, lo único que no pagan es profesionales. Entonces, na realidade, esto es un problema de inequidade. Esa mesma inequidade que na anticoncepção. Aquelas mulheres que têm dinheiro para ir a um médico privado a colocar-se um implante ou um DIU hormonal. Aquelas mulheres que não têm dinheiro não têm acesso a esses métodos anticoncepcionais na rede pública. Por quê? Porque as prefeituras não compram. E por que não compram? Porque os prefeitos não se compraram uma calculadora. Porque se você faz a conta, quanto custa para a prefeitura de Campinas cada gravidez, cada nascimento, depois de que o SUS pagou gravidez, parto e puerpério, escola, creche, Sim. material escolar, praças, lugares de esparcimento, etc., todo cai na conta da prefeitura. Cada gravidez não planejada cai na conta do prefeito, não cai na conta do SUS. Se as prefeituras colocaram métodos anticoncepcionais de longa duração ao alcance de mulheres de baixa renda, reduziríamos a taxa de gravidez não planejada. Brasil vive um paradoxo. Tem uma taxa de fertilidade de 1,55 filhos por mulher. Entretanto, 62% das gravidezes no Brasil são não planejadas. As mulheres se engravidam quando não querem engravidar. Engravidam quando não querem engravidar porque não têm acesso aos métodos anticoncepcionais. Então, o problema do Brasil não é a infertilidade conjugal. Essa fertilidade, essa gravidez não planejada, esse não acesso aos métodos anticoncepcionais, é a não preparação de profissionais para brindar métodos anticoncepcionais. É deixar o planejamento familiar nas mãos dos médicos, que é um equívoco. Há que incorporar enfermeiros no planejamento familiar. Exatamente, né? É uma visão ampla e diferenciada de uma pessoa que tem toda a expertise. Quando a gente fala em reprodução, quando a gente fala em família, quando a gente fala em baixa fertilidade. Agora, Tamires, muitos casais que buscam a reprodução assistida, assim como o doutor muito bem pontuou aqui, são casais de alto poder aquisitivo. Mas esse alto poder aquisitivo, ele não deixa de trazer a questão psicológica, que seria essa montanha-russa emocional, né? Porque tem a esperança, tem a frustração, que se alteram a cada ciclo. Então, qual que é o papel do suporte psicológico especializado ao longo dos tratamentos? Você veja bem, quando a gente fala dessa questão da baixa fertilidade e da questão da pessoa, do casal ir buscar, né, um tratamento para poder engravidar, já tem a psicologia que precisa estar embutida nesse tratamento para que possa dar o suporte emocional, porque é uma oscilação, é uma montanha-russa, tem dias de alto, tem dias que vai ter aí uma baixa também. Qual que é a importância desse tratamento em conjunto? Olha, eu diria que é um tratamento fundamental, porque não há dinheiro, não há condição econômica que seja capaz de fazer com que a gente não sofra com processos que são processos humanos, com processos emocionais que são muito próprios da nossa existência. Então, ainda que existam as diferenças econômicas e os recortes sociais, econômicos e históricos são, sim, muito importantes, não há nenhuma garantia de que não haverá algum tipo de sofrimento independente do caminho que esteja sendo tomado. Então, é um processo em que se oscila muito entre emoções como esperança, como uma espécie de uma alegria, de uma espécie de uma euforia, e logo em seguida uma frustração muito grande, um medo muito grande, uma ansiedade muito grande. Quando a gente não tem a compreensão desses processos, e não existe validação emocional, a gente está dizendo da intensificação de um sofrimento que já está presente ali, mas que vai acabar se ampliando muito mais e que pode conduzir para patologias, para processos psicológicos aí que se tornam mais agravantes e mais complicados. Então, é muito importante a gente ter um caminho de nomeação dessas emoções, de compreensão dos processos que estão envolvidos em todo esse caminho, esse percurso que é feito, né, durante toda a tentativa da gestação, para que possa existir acolhimento, validação emocional, nomeação emocional, e então a gente cria condições de lidar com essas emoções, de lidar com essas quebras de expectativas, com esses rompimentos sociais, de uma forma que seja assertiva, que seja importante, e que faça com que não se agrave aquilo que já vem sendo delicado, aquilo que já vem sendo difícil para essa família, para esse casal.
Poxa vida, complexo demais. Thalita, vamos lá. Avanço da reprodução assistida, né? O peso cultural de ter filho de sangue ainda é forte. Como é que você avalia a visão da sociedade brasileira sobre a adoção, né? E o caminho para a parentalidade? O que precisa mudar culturalmente para a gente desmistificar e facilitar, de repente, esse processo da construção de uma família? Diálogo. Acho que eu sou uma grande otimista entre o diálogo e as políticas públicas, assim como o doutor trouxe, na importância da prefeitura atuar nesse debate, ou como a Tamires também pontuou, porque essas experiências humanas, elas nunca vão ser individuais. Né? E é um tema muito legal da gente estar aqui hoje conversando sobre isso, porque ele não é assistido, ele não é dialogado, e tem um distanciamento muito grande. Eu sempre tento olhar muito epistemologicamente esse tema do que é fertilidade. Quando a gente... eu vou sair um pouco da sua pergunta, tá, Sim, Ruby? vai lá, fica à vontade. Mas quando a gente pensa sobre o conceito de fertilidade, por exemplo, a cidade de Campinas tem como padroeira a Nossa Senhora da Conceição, que ela vai ser sincretizada em Oxum, que é uma orixá, uma divindade presente no movimento da diáspora africana, uma divindade iorubá, de uma etnia nigeriana, que vai falar sobre a fertilidade enquanto esse poder de criação e prosperidade. E que não necessariamente vai estar ligado à criação do filho, mas o lugar da mulher enquanto gestora e geradora de vida. E aí a gente vai dialogar de uma maneira um pouco mais romântica do que propriamente o que você traz, né, enquanto adoção, Sim, enquanto filhos humanos. Mas aqui eu chamo atenção também para a gente reavaliar a forma como a gente está constituindo esse lugar da mulher, né? Ela vai ser uma geradora, ela vai maternar, quais são as escolhas que vão estar disponíveis e como é que o poder público vai conseguir contribuir para esse debate. Até porque é muito latente esse lugar da gravidez na adolescência. E eu venho de uma geração também em que esse debate ele ficou tão presente, e aí talvez a Tamires também vai conseguir elucidar, mas ele ficou tão presente na gravidez da adolescência que hoje a gente tem uma geração dos 30 anos que tem medo da gravidez da adolescência. Exatamente. Então, quanto que esse fator cultural da liberdade sexual da mulher, da escolha em ter ou não filhos, ele acarreta traumas geracionais que acabam impossibilitando essa decisão, né? De, olha, será que eu vou decidir, por exemplo, ser uma mãe solo? Não, eu vou querer escolher um parceiro. Então, como que isso vai acontecer? Excelente. Agora, doutor, o acesso, o senhor pontuou na sua fala anterior, o acesso, né, à questão das técnicas de fertilização. O senhor é expert no assunto. O Sistema Único de Saúde, a gente não tem no Brasil uma lei que determine que o Sistema Único de Saúde ofereça esse tratamento. Mesmo quando, vamos lá, nos estudos, eu tive que estudar muito, gente, para poder debater com essas pessoas que são experts no assunto. A cirurgia bariátrica, eu vi que a cirurgia bariátrica, automaticamente o médico, ele precisa dialogar com o paciente para ver se ele tem, né, a vontade de ter filhos, e aí, consequentemente, se sugere um congelamento de sêmen, é assim que fala, né? Para a mulher, o óvulo. Aí, quando a gente fala da cirurgia bariátrica, a gente vai lá, remete ao SUS, né? E aí a gente para analisar que o SUS, ele, de repente, não dá esse amparo e não tem esse diálogo com esse paciente. Na questão do câncer, a quimioterapia também, né? Se sugere que se a pessoa, ela queira ter filho, que seja congelado esse óvulo, esse sêmen. Eu queria saber da sua avaliação, se isso tudo que eu falei, ele faz sentido, e o senhor como um doutor, né, e é uma pessoa que é expert, tem toda aí autonomia para falar desse assunto. Eu gostaria que o senhor colocasse para a gente, explicasse algo que às vezes é mistificado, é um tabu, quase não se fala sobre isso, então nos ensina como fazer, como proceder e, de repente, dê aí uma sugestão, né, de política pública para que a gente possa melhorar essa questão. O problema é assim. Nos países que existen sistemas nacionales de salud, como es o SUS brasileiro, o NH
na Inglaterra, etc., precisam priorizar. O dinheiro é curto e a demanda é grande. Exato. Então, o que é o que prioriza hoje o SUS no Brasil? Digo, independente de câncer, gravidez, parto. O SUS gostaria de pagar cirurgia bariátrica, trasplante, cirurgia de epilepsia e cirurgia de catarata. Por quê? Porque a catarata deixa cego, porque a epilepsia perde dias de trabalho, porque a obesidade leva a outras morbidades, como hipertensão, diabetes, etc., e porque o trasplante também afeta a qualidade de vida. Então, se você resolve esses 4 problemas, você está tirando do Sistema Nacional de Saúde uma carga econômica forte. Que é o que carrega forte para o Sistema Nacional de Saúde ou para o país? A infertilidade, 0. Ou seja, qual é essa carga econômica que leva ao país a infertilidade conjugal? 0. Ou seja, como a Thalita dice, a infertilidade, obviamente que leva a carga emocional, social, etc. No, ninguém duvida disso. Mas não tem uma carga econômica para o Sistema Nacional. Então, o que é o que acontece? Os sistemas de saúde precisam priorizar. Obviamente que você não pode deixar o paciente com câncer sem quimioterapia. Tem que pagar. Ou você não pode deixar o paciente que teve um acidente sem cirurgia da perna. Tem que pagar. Perfeito. Consequentemente, tem que fazer decisões. E a decisão nos sistemas de fertilização assistida público passa por outros lugares também. A fertilização assistida implica trabalhar sábados, domingos e feriados. Então a pergunta é, quem paga as horas extras, o salário, ou o que seja, o pessoal envolvido em laboratório, médicos, biólogos, etc., de fines de semana e dias festivos, trabalhando nos laboratórios de in vitro em um sistema público? Imagine a Unicamp. A Unicamp já teve fertilização in vitro. Só que o sistema se negava a pagar as horas extras e os dias trabalhados em fines de semana e em feriados do pessoal do laboratório, do pessoal que tem que ir todos os dias a fazer ultrassonido destas mulheres, do pessoal que tem que ir a trasplantar, a transferir, perdão, embriões, etc., etc. Então, quando você fala do pessoal com câncer que tem direito a congelar sêmen ou a congelar óvulo, você tem razão. A pergunta também que se faz hoje é o que faz o Brasil? O que faz o Brasil com os miles de óvulos e embriões congelados que ninguém fala que estão aí, que ninguém fala? Que faz os casais que congelaram em algum momento e que hoje dizem, não, sabe que eu tenho 2 filhos, estou confortável, não me importa mais o que está congelado aí, não vou a pagar para manter. Ninguém diz o que se está fazendo com isso. Então existe um vácuo legal, a pesar de que existen ya regulamentações, existe un vácuo legal. Y por otro lado, el sector público no quiere gastar miles de reais para favorecer pocas personas, cuando puede gastar esos miles de reais para favorecer muchas personas en otros aspectos. O sea, você dirá que eu estou colocando a equação apenas em dinheiro, mas os dinheiros sempre são curtos. A manta sempre é curta, então essa bella história de cubre o peito e deixa livre os pés. E esta é a situação não do Brasil, esta é a situação dos países que têm sistemas nacionais de saúde, França, Itália, Reino Unido, Espanha. Esta é a situação. É diferente dos Estados Unidos, não existe sistema de saúde. Se você não tem um plano de seguro, um plano de assistência, você está destinado a morrer. Que existe na Suíça? Na Suíça não existe saúde pública. Todos os suíços têm que ter um plano de saúde pago, porque senão não será assistido. Não existem hospitais públicos, não existe saúde pública. Mas Brasil não. E pensa assim, 74% da população brasileira depende do SUS.
74% de 205 milhões de habitantes. Exatamente. Complexo. É complexo. Complexo. Quer pontuar, por favor? Tava aprendendo Tá também, aprendendo né, gente? também, né? Você viu, gente? Olha, como é bom, né? A gente poder conversar com pessoas que têm essa experiência, a expertise, abre um leque de pontuações na nossa cabeça, porque quando a gente... Primeiro que nós falamos aqui de infertilidade conjugal, o doutor trouxe pra gente que é a baixa fertilidade, né? A infertilidade seria aquele casal que não pode ter filhos, mas que não pode mesmo, não é a baixa fertilidade, é que não pode. A partir de que momento é considerado uma pessoa infértil? A partir de quanto tempo? O casal, 1 ano, mantendo relações sem nenhum tipo de contraceptivo, né? Então, aí, se não conseguiu, e tentando engravidar, se não conseguiu engravidar, aí é considerado... Mas o ideal é considerar 2 anos. 2 anos. Mas se você considera 1 ano, você tem números um pouco maiores. Exato. Mas esse casal, se espera 1 ano mais, pode ser que... e aí, no final dos 24 meses, que sobra? Sobra esse 8% que podem ser considerados inférteis. O que acontece? Vivimos em uma sociedade do imediatismo. Exato. As pessoas leem o jornal no celular. As pessoas quieren todo para ontem. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Las personas casan, no, van a morar juntos, dejan de usar anticoncepcional, 6 meses no engravidó, vamos a consultar. Y el problema que existe es que vamos a consultar. Un profesional de salud tiene obligación de decir, no, señora, no, señor. Vuelta para su casa. Vaya, tenga sexo sin protección. Tenha sexo no meio do ciclo, tenta engravidar, esquece de mim e volte de acá 18 meses. O problema é que não, são acolhidos e não deveriam. E isto que eu digo não deveriam, parece que eu gostaria de deixar os casais inférteis de lado. Não, deveriam ser acolhidos quando precisam ser acolhidos e não antes disso, porque se não estamos acolhendo casais que van a engravidar sozinhos, está cheio de casais com um par de gêmeos de in vitro. Sim. E 14 meses depois o nascimento de outro por coito natural. ¿Por quê? Porque foram para in vitro precocemente. Isso está cheio, no Brasil, está cheio o planeta. E qual a avaliação que o senhor faz nas outras gerações, né, como a Thalita pontuou e tal, que as nossas avós tinham ali 5, 6, 7, 8, 9 filhos. O que aconteceu com essa geração agora? O porquê essa diferença de fertilidade? É alimentação? É modo de vida? Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa... Quando eu cheguei na Unicamp, anos 77, em torno de 15% das mulheres que iam no ambulatório de planejamento familiar se declaravam analfabetas. Tá? Se você vai hoje na Unicamp e você pergunta, senta agora no ambulatório e pergunta até que série foi, não encontra uma analfabeta. Sim. Então, no Brasil mudou. O analfabetismo, não vou dizer que desapareceu, mas se reduziu de forma ostensiva. É verdade que existem muitos analfabetos funcionais, mas as pessoas foram na escola, as pessoas conseguiram trabalho. E a mulher que trabalha não quer ter 5 filhos na casa. Perfeito. Quando eu era médico no México, a taxa global de fertilidade no México era 7 filhos por mulher. Hoje, na cidade do México, nas áreas urbanas, está em 2,3. Nas áreas rurais ainda está alta, está como 4 filhos por mulher. Então, o que é o que acontece? As mulheres estudaram, foram na escola, conseguiram trabalho. E hoje você sabe que mulher que foi na escola consigue melhor trabalho. Mulher que evitou gravidez na adolescência tem melhor trabalho. Tem um estudo do Grupo de Epidemiologia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que eles acompanham uma coorte de mulheres muito grande que engravidaram na adolescência. Sim? E essas mulheres agora já têm mais de 30 anos. Bom, essas mulheres têm pior trabalho,
ganan menos, tuvieron menor escolaridad porque engravidaron a adolescentes. ¿Y qué aconteció con los garotos que engravidaron a esas adolescentes? Nada, nada. Eles estudaron, eles consiguieron bons trabalhos, eles têm bom salário, porque para eles não aconteceu nada. Quienes levaram a carga foram as meninas, porque quien engravida esa menina, quien cuida de ese bebé esa menina, quien abandona esa escola esa menina. Entonces, ¿cómo puede ser que a Secretaría de Saúde no conversa con la Secretaría de Educación, no conversa con la Secretaría da Mulher, etcétera, etcétera? Prevenir gravidez no planejada não é tarefa da saúde, é tarefa da saúde, é tarefa da educação, é tarefa de muitos, de muitos. Não pode ser que existam divisões dentro das prefeituras para tratar de X ou Y. Tem que trabalhar em conjunto. Então, como pode ser? De novo, eu quero trazer esta cifra porque é alarmante. 62% das gravidezes no estado de São Paulo, uma pesquisa da Unicamp reciente, mostrou que são não planejadas. E, por outro lado, temos 1,5 filhos por mulher. Em um país onde o aborto não existe. Então, quer dizer que deve ter muito aborto clandestino. Sim. Sim. Porque senão não chegaríamos a este paradoxo de muita gravidez não planejada e pouca fertilidade. É uma conta que acaba não fechando, né? E acaba também trazendo uma crise conjugal, uma crise familiar, uma crise pessoal, né? Psicológica, um problema de saúde mental muito extenso, porque é algo que vai mexer com toda a estrutura, né? Gostaria que você trouxesse uma fala sobre a importância, e a gente bate na tecla de novo, quando o doutor traz, que legal seria se as ações fossem compartilhadas entre todas as pessoas, os pontos competentes, né, seja do município, seja do estado, para que dessem a assistência, para que a gente pudesse ter um equilíbrio, quizá num futuro não tão distante assim. E aí, juntando a educação, juntando a Secretaria da Saúde, a educação, a saúde, né, a questão também do cuidado da assistência social das famílias, e nessa assistência social a gente trazer o apoio psicológico. Sim, eu acho que a gente precisa começar falando sobre isso do ponto de vista de que isso é muito pouco falado. Então, quando a gente está aqui debatendo sobre esse assunto e conversando e trazendo dados e informações, eu acho que aqui a gente já está avançando de alguma forma, pelo simples fato da gente dar viabilidade e voz para esse assunto. Exato. Do ponto de vista da saúde emocional, a gente está dizendo que são pessoas que muitas vezes sofrem em silêncio. São pessoas que vão ter um sofrimento não compreendido, não legitimado, e que muitas vezes vão passar, inclusive, por um processo de luto muito significativo. E eu acho que aqui é importante a gente desmistificar a ideia de que luto é só luto por morte física, né? Aquela pessoa que de fato não está mais aqui. É perda, a gente né? Passa por lutos muito simbólicos no decorrer da nossa vida, seja de uma perda de um trabalho, de um animal de estimação, às vezes uma perda de um membro, por exemplo, e aqui a gente está dizendo sobre um processo de luto muito significativo. E o fato da gente não conversar muito sobre esse assunto, da gente não debater muito esse assunto, não dá viabilidade para que a gente dê espaço para entender que essas famílias também estão enfrentando muitas vezes um processo de luto. E que essas emoções vão oscilar e que vão existir momentos de muita dificuldade, seja para o casal ou seja para o núcleo familiar mais extenso, porque quando a gente fala sobre um processo de uma gestação, de uma gravidez, de ter filhos, a gente está dizendo sobre expectativas que são muito além só daquele casal. A gente está dizendo sobre expectativas sociais, sobre expectativas culturais e sobre a família de uma forma geral. Então aqui a gente passa por um processo em que não existe uma espécie de uma validação mesmo de que isso está acontecendo, e quando não existe espaço para ter validação, também não existe espaço para sentir. E se a gente está dizendo que não existe espaço para sentir, não existe espaço para elaborar. E emoções que não são elaboradas
são emoções que possivelmente vão trazer prejuízos bastante significativos para essas pessoas que estão experimentando, e que aí a gente cai em mais um problema do ponto de vista da saúde pública, né? Qual é o espaço que nós, profissionais da saúde mental, temos para tratar, para acessar essas pessoas e para trabalhar com essas pessoas dentro do contexto da saúde pública? A gente sabe que a saúde mental ainda é um lugar muito mais hierarquizado, um lugar ainda em que a gente tem muito mais acesso de pessoas que têm condições financeiras para custear um tratamento, assim como o doutor estava dizendo num outro momento. Então, ao passo que a gente tem pessoas um sofrimento muito significativo, a gente não tem pessoas tendo esse sofrimento validado porque ele não é compreendido, possivelmente adoecendo ainda mais no decorrer desse processo e com uma assistência que muitas vezes vai ser insuficiente. Excelente, Tamires, excelente. Agora vamos lá, Thalita. Eu parece que tô lendo o que você quer dizer, né? Porque quando a gente fala de não acesso, quando a gente fala da dificuldade do acesso, né? A gente vai lá naquela camada que, infelizmente, hoje a gente ainda tem esse estigma, né, no Brasil. Mulheres negras, mulheres pretas. Essas mulheres são consideradas fortes. Essas mulheres foram consideradas ou são consideradas, me corrija se estiver errada, que você expertise nesse assunto, mas a mulher preta, ela vai para o hospital, ela vai ter um filho, então vamos lá que o parto vai ser normal, porque você aguenta, né, vamos lá e tal. E aí, a gente, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero chegar no ponto que a Tamires falou, a falta de acessibilidade, o doutor também pontuou, assim, assertivamente, a falta de acessibilidade, a falta de apoio, suporte, seja municipal, estadual, nacional. E eu gostaria que você trouxesse a sua visão na questão da antropologia, na questão dessa ainda, infelizmente, esse racismo que a gente acaba batendo na tecla mais uma vez, e principalmente nesse assunto que a gente está trazendo hoje. Sim, sim. Rúbia, eu tenho alguns planos para a Thalita do futuro que eu não atrele a emoção à ciência. Por enquanto, a Thalita do presente não consegue fazer isso. E por que eu te digo, quando você traz, me vem muito uma pauta urgente, que bom que você trouxe, que é a violência obstetrícia, né? Muito latente para as mulheres negras. E o quanto que isso está afastando também o nosso lugar da ancestralidade, de como isso era feito antigamente. Não muito distante, a gente vai ter as doulas, que também está sendo agora acessado por um outro grupo de mulheres, mas existe o lugar socioeconômico para que esse acesso seja, assim como a saúde mental, né, seja feito, ou das parteiras, mas é crescente o número de mulheres relatando esses casos de violência dentro do Sistema Único de Saúde, em que a mulher negra é a mulher que vai aguentar qualquer dor, a mulher que por muitas vezes, estatisticamente, vai ser a pessoa responsável por lidar com essa geração dupla de maneira individual, e o quanto que isso, por muitas vezes, não vai ser discutido enquanto uma política pública, enquanto um lugar de propagação de ideias, de divulgação, de troca, de conhecimento, e até mesmo de rede, né? Então, quais são as redes hoje que a gente está falando sobre maneiras alternativas de gestação, maneiras alternativas, olha, decidir ser mãe, né? Quais são os próximos passos? A gente não recebe essa cartilha, mas o que existe é essa pressão social de que, olha, você precisa decidir isso logo, a pressão biológica que o seu corpo também, aos 34, vai falar, você precisa decidir isso logo, e a financeira, né? Porque se a gente pensar numa linha, mais ou menos uma pessoa que se formou no ensino médio aos 18, vai fazer um curso de graduação, ela vai terminar ali seus estudos aos 24, 25. Se ela quiser se especializar, são mais 2 anos, então a gente já tá aos 26. Se ela quiser fazer um mestrado, são mais 4. Então, é muito comum que qualquer mulher hoje que você estiver num escritório, numa sala de aula, ela vai falar, essa mulher que escolheu ser mãe, ela vai falar dos desafios, porque por muitas vezes não só a pressão familiar vai ser grande, mas a pressão social de que ela precisa dar conta do recado, né? Então, e eu acho que a gente ainda está muito
muito primitivo Muito, nessa discussão, verdade. porque os banheiros, gente, se você vai num banheiro público, o banheiro feminino vai ter um fraldário, o banheiro masculino dificilmente vai ter esse tipo de Exato. preocupação. Então, o trabalho que eu tenho feito agora na Unicamp também é reconsiderar como as filosofias presentes nos ensinamentos afrodiaspóricos, eles podem renomear esse lugar de autoconsciência e de autoestima da mulher negra dentro da sociedade. Porque se a gente olha para os números, estatisticamente, ele não é nem um pouco otimista. A pauta de longevidade, ela está crescente, foi tema da redação do Enem no ano passado, mas estatisticamente ainda a mulher negra não vai ter muitos prós para tomar essas decisões, ela vai ter mais contras. Então, como que a gente, à medida que essa mulher vai querer contrapor o senso comum, quais são as ferramentas que ela vai conseguir ter uma saúde mental, financeira, social, para que isso seja, de fato, concebido da melhor forma possível? Uau, que debate. Olha, 8h54. O tempo passa muito rápido, a gente só começou a falar. Imagina, vocês têm muito para entregar ainda, muito a nos ensinar, principalmente esse bate-papo nosso com o doutor aqui é maravilhoso, porque a gente aprende, a gente precisa falar mais, precisamos debater mais, e a produção está me avisando, eu sei que vocês têm compromisso, mas a produção está avisando, nós temos algumas perguntas, separar uma para cada um, tá? Só para a gente poder atender os nossos telespectadores que também estão interagindo com a gente. Produção, pode colocar na tela para a gente, por gentileza, então? Vamos ver. Juliana Nogueira, do Cambuí. Alimentação, estresse e rotina puxada podem afetar a capacidade de engravidar? Por que mudanças no dia a dia, pequenas mudanças no dia a dia realmente fazem a diferença? Vamos lá, doutor, por gentileza. A Juliana está com a gente. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Não, quero dizer, as pessoas precisam ter uma boa saúde mental. Sim. Higiene, alimentação, etc. E engravida mais facilmente. Né? Precisa cuidar mesmo, né? Para você poder ter ali a saúde para você engravidar. Muito bem, tá bom. Traz mais uma pra gente, produção. Vambora. Renata Pacheco, do Jardim Flamboyant. Para quem deseja ser mãe, mas enfrenta dificuldades para engravidar, como cuidar da saúde emocional durante esse processo tão frustrante? Vamos lá. Acho que 2 principais pontos: rede de apoio e acompanhamento profissional. Perfeito. Nenhum dos dois se anula, um não substitui o outro. Acompanhamento profissional vai fazer com que você tenha espaço para expressar todas essas dificuldades, todas essas angústias, medos, ansiedades, e encontre condições de lidar com essas emoções, mas de também continuar vivendo, porque a vida também está acontecendo enquanto esse processo está acontecendo. Acho que o suporte profissional, ele viabiliza esse lugar, e a rede de apoio vai alcançar aonde o suporte profissional não alcança. Eu costumo dizer para os meus pacientes que eu estou 1 hora por semana na vida deles. Todo o resto, eu não estou ali. Então é importante que existam pessoas, seja dentro do núcleo familiar ou fora desse núcleo familiar, que deem espaço realmente para que essas emoções sejam viabilizadas, sejam comunicadas, sejam sentidas, para que se pense em estratégias de lidar com esse momento, para que exista expressão, compreensão, acolhimento, para que a gente consiga passar por esse processo de uma forma um pouquinho mais natural, de uma forma um pouquinho mais leve. Excelente, muito bom. 8h56, mais uma, vamos lá, coloca na tela pra gente, por favor. Carla Figueiredo, do Nova Europa. As novas gerações estão menos interessadas em ter filhos ou apenas estão adiando uma decisão por causa do cenário social e econômico? Vamos lá, Thalita, você consegue trazer pra gente a sua visão sobre essa pergunta da Carla? Com certeza, né, Vamos gente? lá. Porque ter um filho é um investimento, né? Custa. E por muitas vezes, pensando no mercado publicitário, isso foi tido de uma maneira muito romântica, né? Olha que linda essa família Doriana. Ah, sim, né? família de Todo mundo margarina, cresceu né? dando comercial da família verdade. De margarina. Mas poucas vezes a gente debateu, de fato, numa planilha, quanto custa ter um filho, né? Olha, eu vou ter um método contraceptivo, eu vou ter um método real, enfim, como que eu vou fazer isso acontecer? O salário mínimo no reajuste agora é R$ 1.600. Então, se a gente colocar ali minimamente na ponta do lápis,
Verdade. Não é viável da maneira prática, da maneira ideal, né? Obviamente tem muita família fazendo isso acontecer, mas se a gente pensa o primeiro cenário, né, do que a maior parte do país hoje recebe, não é o suficiente para que essa decisão possa ser acometida. Então, os fatores sociais, os fatores mercadológicos, né, profissionais, os movimentos feministas também evidenciaram, emanciparam intelectualmente as mulheres para abrir outros leques, né, de realização, além de ser mãe, ou ser mãe também, mas com outras frentes de atuação, e de fatos sociais, né? Então, a gente tem uma geração que está cada vez saindo mais tarde da casa dos pais, que está cada vez mais presente no uso de telas. Então, a gente está falando também de uma forma de se relacionar, como os maias e os astecas, né, gente? De humano para humano. Então, eu gosto até de chamar também a atenção, a gente está falando desse lugar de filhos e tudo mais. A palavra do ano pelo dicionário de Oxford, no ano passado, era parasocial. Então, muito essa ideia imaginária de como a gente está se relacionando com personalidades que nem existem. Então, eu acho que aí é um outro passo antropológico que como a gente está se relacionando com as outras pessoas, né? Então, é de fato um grande desafio. Exatamente. Gente, complexo, interessante, precisa ser mais falado, nós precisamos trazer mais debates referente a essa questão, né, de fertilidade, de maternidade. Eu quero agradecer, a gente está encerrando o programa, quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje, né, presença, clareza, profundidade nas reflexões, acho que a gente entregou bastante, vocês deram uma aula aqui pra gente. Doutor Luiz, muito obrigada pela sua presença, gratidão pela sua entrega, pelo seu ensinamento, né? A gente aprendeu muito contigo hoje, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Maravilha, vamos lá, Thalita, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, sempre entregando muito pra gente, gratidão e um ano maravilhoso para você. Obrigada, Ruby, a todos nós. Tamires, obrigada mais uma vez também, agradeço e sinta-se convidada para mais vezes aqui no nosso programa, acho que foi nota 1000, obrigada. Que bom, obrigada pela oportunidade, muito bom estar aqui com vocês nesse dia. E a gente agradece você aí de casa, e o que fica evidente é que o tema de fertilidade, de natalidade, é um espelho das transformações da nossa sociedade. Não pode ser resolvido com soluções simples, a gente precisa de mais informação, de mais apoio psicológico, de mais políticas públicas, que entendam realmente a complexidade do indivíduo e da família do Brasil no século XXI. Né? Então a gente precisa falar mais sobre isso. Falando nisso, o debate continua amanhã. Amanhã, Estúdio Câmara, a partir das 8 da manhã, ao vivo. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre maternidade, a gente continua falando. Vamos falar sobre a romantização da maternidade e como ela contrasta com a realidade do nosso dia a dia. Como é, de fato, viver a experiência de ser mãe, celebrar esse papel e, ao mesmo tempo, a gente lidar com angústias, inseguranças, estranhezas, exaustão. Porque a maternidade, ela é feita de amor, mas também de culpa, de cansaço, de desafios. Amanhã a gente segue falando, então, sobre maternidade de uma maneira um pouco mais diferenciada para você. Romantiza a maternidade ou não? Qual é a sua avaliação sobre isso? Então não perca amanhã, ao vivo, a partir das 8 da manhã, mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. A gente vai entregando, agradecendo mais uma vez os nossos convidados, você que está aí do outro lado, participando. O programa está disponível no YouTube, então pode repassar para as pessoas que acredito que a informação boa é aquela informação que a gente repassa, a informação que a gente compartilha. Ao meio-dia, Câmara Notícia, com informações do Legislativo e também da nossa metrópole. Programação da TV Câmara Campinas sempre feita com muito carinho, especialmente para você. E amanhã, a partir das 8 da manhã, voltamos com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas. Um ótimo dia, cuide-se e até lá. Tchau, tchau.